que tem se levantado de alguns pregadores que a gente pode qualificar de pregador de stand-up. Então, conforme o público vai aumentando, as pessoas muitas vezes se veem querendo agradar o público, querendo agradar a massa, agradar a multidão, elas acabam adaptando a mensagem para que se torne ao gosto do freguês. E alguns pregadores stand-up que nós temos acompanhado na internet têm colocado o propósito de Deus para a criação de Eva e para que Eva fosse colocada ao lado de Adão, porque Eva não foi colocada nem acima e nem abaixo, nem acima da cabeça de Adão e nem debaixo dos pés dele. Eva foi colocada ao lado. É uma ajudadora. É alguém que está caminhando ao lado do homem. Está numa missão junto com o homem. Está servindo a Deus junto com o homem. E quando Deus olha para o homem e para a mulher, Deus vê filhos. Deus não vê superior nem inferior. Deus vê filhos e vê filhas. E ambos têm o mesmo valor diante de Deus. Então, quando nós olhamos para essa situação, vemos alguns pregadores colocando como: Adão estava muito feliz e a felicidade de Adão estava incomodando Deus. Eu sei que também temos que tomar cuidado com o excesso, não exagerar na crítica. Mas temos que tomar cuidado com a forma como as coisas são colocadas. Porque a palavra de Deus não é brincadeira. As coisas de Deus não são brincadeira. A obra de Deus não é brincadeira. O teu chamado diante de Deus não é uma brincadeira. Então você tem que levar as coisas de Deus a sério, porque elas são sérias e vão ser cobradas de uma forma séria também. Quando Deus cobra da nossa parte aquilo que nós temos que nos posicionar, a cobrança é séria, não é brincadeira. Então nós temos que colocar isso aqui também com a seriedade que a palavra de Deus requer. Quando houve o plano, o projeto, a intenção de criar Eva e colocar ao lado de Adão, essa intenção partiu da parte de Deus. E qual foi a intenção que Deus tinha com isso? Qual foi o plano, qual foi o projeto que Deus tinha com isso? Conforme a palavra de Deus nos apresenta, o plano, o projeto, o propósito de Deus é a felicidade do homem e da mulher. O objetivo final é para que homem e mulher se completem e vivam uma vida de união e de comunhão diante de Deus. Tudo aquilo que atenta contra isso está atentando contra a obra perfeita de Deus. Então nós vemos aqui, foi Deus quem disse, conforme diz no versículo 18 aqui. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que ele caminhe só ao longo da sua vida. Não é bom que ele esteja só ao longo da sua existência. Foi o próprio Deus quem declarou isso. Foi o coração de Deus quem teve essa intenção, de onde partiu essa ideia. E será que Deus iria querer algo que não fosse para o nosso bem, para a nossa alegria, para a nossa satisfação, para que nós estivéssemos regozijando diante da sua presença? Então partiu do coração de Deus a ideia da família. Se você não valoriza a família, você está desvalorizando algo que veio da parte de Deus para você. Você está desvalorizando algo que partiu do coração de Deus e que é perfeito e que é um meio pelo qual nós podemos glorificar ao Senhor. Porque quando um pai cuida dos seus filhos, ele está glorificando a Deus por meio disso. Porque quando a mãe se dedica a cuidar do seu lar e cuidar dos seus filhos e cuidar do seu marido, ele está glorificando a Deus através do seu trabalho. Quando os filhos honram seu pai, como diz a palavra de Deus, o primeiro mandamento com promessa: seus dias se prolongarão sobre a terra. Então nós temos aqui o núcleo familiar como a prioridade de Deus. Tome muito cuidado, porque muitas coisas querem roubar você da prioridade de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. A atenção que nós temos dado ao nosso lar, a forma como nós temos orado por ele, a forma como nós temos atuado dentro dele, nosso papel que temos desempenhado. Se temos sido relapsos ou se temos de fato valorizado e dedicado tudo. Dedicado todo o nosso bem para que a nossa família venha estar diante da presença de Deus. Como Josué pode dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas para que ele possa dizer isso, ele teve que dedicar-se à sua família. E aí ele pôde dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí nós temos, durante essa transcorrer desse capítulo, ele disse, primeiro partiu da parte de Deus. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, uma adjutora idônea. Esse idônea, conforme diz aqui o texto, eu busquei o original dele, é neged, do hebraico. Neged. E esse neged é estar ao lado. É bom enfatizar isso. Por quê? Porque o diabo, muitas das vezes, para destruir a estabilidade familiar, ele vem colocar conceitos
errados, contraditórios, enganosos, de que há uma espécie de luta, de que há uma espécie de disputa, de que há uma espécie aí de tentativa de dominação ou de inferiorização dentro do lar. Aquilo que tem sido propagado por alguns meios, como eu passei aqui. Algumas filosofias têm propagado isso. Mas a intenção de Deus, a ideia de Deus, o projeto de Deus é que um esteja ao lado do outro. É que um seja uma coluna para o outro. É que um seja um apoio para o outro. É para que um esteja caminhando ao lado do outro e ambos servindo e glorificando a Deus. Essa é a ideia de Deus. Então, quando um cônjuge tenta subjugar o seu cônjuge, tenta fazer dele inferior, tenta humilhá-lo de alguma maneira, tome muito cuidado com isso. Você está tentando destruir o projeto de Deus. Você está atentando contra a vontade perfeita de Deus. Você está atentando contra aquilo que Deus criou para a sua própria glória. E você não pense que Deus vai deixar isso impune. Você não pense que Deus não vai cobrar cada situação dessa. Como Cristo fala, às vezes a gente se engana com a graça, pensando que a graça, agora é graça, é tudo de graça, tudo fácil. É graça para mim, por quê? Porque alguém pagou o preço na cruz do Calvário. Alguém derramou seu sangue para que eu pudesse entrar nas mansões celestiais pelas portas. E para que eu pudesse ser justificado diante de Deus. E para que meus pecados fossem pagos, fossem apagados pelo sangue de Cristo Jesus. Mas alguém pagou. Cristo Jesus pagou na cruz do Calvário. Então a graça tem sim suas exigências. Como por exemplo essa situação aqui na qual, por exemplo, veja só, uma coisa que Cristo disse e que nos mostra bem a seriedade da graça. Cristo disse, olha, o homem há de dar conta por cada palavra ociosa que sair da sua boca. Evangelho de Mateus. Você talvez não tenha se deparado com essa realidade. Talvez você não tenha se deparado com esta exigência, né, com este nível, né, de investigação, com esse nível de exigência, de cobrança da parte de Deus. Mas até aquilo que sai da tua boca tem que ser consagrado. Como Paulo fala, tudo aquilo que fazeis, fazer por fé. A motivação da tua ação tem que ser a fé em Cristo Jesus. Então aquilo que você diz de forma ociosa, ou seja, de forma irresponsável, que venha causar ferimentos, que venha causar traumas espirituais, que venha causar discórdia, que venha causar tristeza, amargura, ou que venha até tirar uma pessoa da presença de Deus, tome muito cuidado. Isso vai ser cobrado também. O Senhor Jesus Cristo, você não deve brincar com ele, você não deve brincar com as coisas de Deus, deve levar ele muito a sério, porque ele é Senhor, e porque ele é Deus. E João, quando viu o Apocalipse, ele o viu com olhos como chamas de fogo, e com pés como latão reluzente. Os olhos como chama de fogo fala acerca do poder que ele tem, de olhando para nós, não vê apenas o exterior. Eu vejo aqui pessoas, mas apenas no exterior, como um está vestido, como outro está vestido, que está penteado, que não está. É isso que eu vejo. Mas Cristo vê além disso. Cristo sabe quem você é. Cristo sabe como você tem agido. Cristo sabe aquilo que você tem pensado. Cristo sabe a maneira como você tem levado a sua vida diante de Deus e diante dos homens. E até no íntimo do teu lar, Ele vai. Até no íntimo do seu relacionamento, Ele está olhando, Ele está vendo. E toda palavra que sai da tua boca será pesada. Então nós temos que tomar muito cuidado com as coisas de Deus. E temos que levar muito a sério aquilo que o Senhor tem exigido de nós. Então veja, na continuidade do texto, primeiro, a intenção que partiu da parte de Deus para nós, com a criação da família. Agora também, e havendo, pois, o Senhor formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou e toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Veja, a gente olha para essa palavra de Deus aqui, esses textos, e a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, nem todos os textos a gente tem uma compreensão num primeiro momento. Nem todos os textos a gente entende a intencionalidade dele no primeiro momento. Mas uma coisa eu quero deixar certa aqui. Nada que está na Sagrada Escritura está por acaso. Nada que está na Sagrada Escritura está ali só porque alguém achou bonito e resolveu colocar.
Tudo tem uma intenção, porque a palavra de Deus é teopneustos. A palavra de Deus é divinamente soprada, inspirada. Então o Espírito Santo de Deus dirigiu todo esse processo. E olhando para essa palavra de Deus aqui, talvez no primeiro momento você não perceba. Mas quando você começa a se aprofundar, como Cristo disse, examinais a Escritura. Inclusive, não foi ele pedindo para que examinasse, mas ele estava afirmando, vocês examinam a Escritura. Estava falando para os saduceus, vocês têm examinado a Escritura, e são elas que falam de mim. Então Cristo está dizendo, na verdade, examinar a Escritura não é o suficiente é você se submeter ao Espírito Santo de Deus para que ele te mostre. Se submeter ao Espírito Santo de Deus para que ele te revele, para que ele te esclareça. E quando a gente olha para esse texto aqui, o que o Espírito Santo de Deus tem falado no nosso coração em relação a ele? Veja, primeiro, a intenção da família, o propósito da família é partir do coração de Deus. Não é brincadeira, é coisa séria. É um projeto, é o projeto mais importante, vamos colocar assim, neste nível. É um projeto que coroou toda a criação. Deus realizou todo o ato criador. Ao final, criou a humanidade e criou a família, constituiu a família e colocou como coroa de toda a criação. Então a família é a coroa de toda a criação. É o principal, é a cereja do bolo. É o principal de Deus dentro de toda a criação, todo o universo. Então, para que essa família se constituísse, teve todo um processo que estabelecido por Deus, que, ao meu ver, ele é de uma sabedoria extraordinária, porque fala acerca da necessidade que nós temos hoje, de também nos adaptarmos a este processo. Quando, por exemplo, Deus colocou aqui no seu coração, vou criar a mulher, vou trazer a mulher à existência para colocar ao lado do homem. O segundo passo de Deus, depois dessa intenção de criar a mulher, trouxe diante de Adão os animais. Por quê? Por que Deus realizou esse ato? Qual a intenção? Qual é o propósito? Colocou os animais diante de Adão. Adão teve todo um trabalho colocando o nome em cada um desses animais. E ao final, Adão percebeu. Então Deus estava instigando Adão a uma percepção. Então, primeiro, Deus colocou Adão em um trabalho. Deus colocou Adão em um serviço. Será que isso não tem falado ao nosso coração nesta noite acerca de responsabilidade? Muitas das vezes a igreja, por ser mais gostoso pregar acerca de fogo, ser mais gostoso pregar acerca de reteté, ser mais gostoso pregar acerca de profecia, de revelação, chave de casa, chave de carro, muitas das vezes a igreja tem se descuidado de uma parte muito importante, de conscientizar as pessoas acerca das suas obrigações. Deus agiu como um pai aqui. Deus tomou o papel de pai para si, como um pai tem que fazer em relação ao seu filho. Uma parábola que existe entre os fariseus, que era muito importante e continua sendo, todo pai tem a obrigação de ensinar uma profissão útil para seu filho. O pai que não ensina seu filho a trabalhar, o está ensinando a ser um ladrão. Você já parou para pensar que o grande problema da sociedade, talvez a totalidade desse problema, está focalizado no desprezo que a humanidade tem revelado pela família? A responsabilidade, por exemplo, que não tem sido adotada, a postura que não tem sido assumida. Então Deus está mostrando para nós aqui o que é o posicionamento de um pai. Deus está falando, Adão, no meu coração já está a ideia de criar uma mulher para ti. O que eu vou fazer com você? Vem para cá que eu vou te ensinar a trabalhar. Vem para cá que eu vou te dar ocupação. Vem para cá que eu vou te dar serviço. E na verdade a Sagrada Escritura nos mostra qual é o valor do trabalho para a nossa vida. Vamos comigo lá em Tessalonicenses? Rapidinho, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Que eu quero mostrar para você como esses aspectos que às vezes não são tão valorizados, são tão importantes para Deus. Agora vai. Agora eu enxerguei. 3, 6 ao 16, olha só. Mando-vos, porém, irmãos, agora sim. Mando-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Quando Paulo manda eles, veja, olha que negócio sério aqui. Paulo não está dizendo assim, se der, se tiver como, se você tiver afim. Não.
Paulo ele tinha uma responsabilidade com a igreja que era o rebanho de Deus, é o rebanho de Cristo. São as ovelhas de Cristo. Não são as ovelhas de Paulo, são as ovelhas de Cristo. E Paulo foi colocado com uma responsabilidade sobre elas e tem que apresentar elas naquele grande dia, quando Cristo vai julgar as obras de todos os homens. Então Paulo, assumindo seu papel e sua responsabilidade, ele também chama a atenção de uma forma séria. Ele diz, eu não estou pedindo, tá? Eu estou mandando, com a autoridade que vem da parte de Cristo sobre a minha vida. Assim também a igreja, ela tem que comunicar a palavra de Deus com este peso, com essa seriedade. Se você vai entrar por ela ou não, é uma decisão sua. Mas a palavra de Deus está sendo comunicada. A palavra de Deus está sendo pregada. A palavra de Deus está sendo aqui discernida para que você possa absorvê-la. Então, é você que vai dizer se ela vai mudar, se ela vai reger a sua vida ou não. Veja, quando Paulo dá essa exortação, ele diz, eu também não tenho me portado dessa maneira. Eu também tenho sido exemplo. Eu digo, eu mando para que não se comporte dessa maneira, porque eu não tenho me comportado. Porque eu tenho me comportado de uma forma honrosa, glorificando a Deus, honrando a palavra de Deus. Veja só. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Nem de graça, aqui é sério, hein? Aqui é muito sério. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos, exemplo, para que nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Se alguém não quiser trabalhar, também não queira comer. Muito bem. Vai ficar difícil, né? Olha só. Portanto, ouvimos que alguns de vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas inúteis, coisas vãs, bobagens, besteiras. E a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que não se envergonhe. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor de paz vos dê paz em toda maneira, o Senhor seja com todos vós. Então, concluindo aqui, o que Paulo deixou muito claro aqui? Responsabilidade. Tem surgido muitas igrejas pregando um evangelho de autoajuda. Tem surgido muitas igrejas pregando um evangelho de oba-oba. Pregando um evangelho que não existe. Onde a pessoa faz um voto, a pessoa pega uma cruz, a pessoa pega uma rosa, pega um copo com água e faz um monte de mandinga, um monte de macumba evangélica e com isso obriga a Deus a agir na vida dele. Eu digo para você, como é que Deus tem agido na minha e na tua vida? Quando Deus abre uma porta de emprego, aí a prosperidade de Deus sobre a tua vida. Quando Deus te dá força para levantar de manhã para trabalhar, Deus está agindo sobre a sua história. Quando Deus te dá inteligência para estudar e para se formar, Deus está fazendo um milagre através de você. Quando você se levanta e você age de uma forma honrosa e você cumpre com as suas obrigações, você está glorificando o nome do Senhor na terra. Não é só quando você põe uma Bíblia debaixo do braço e sai por aí gritando que você está evangelizando. É quando você se comporta como um homem. Como Davi disse para Salomão, anda na presença de Deus e ser homem. Seja homem, seja mulher. Assuma a sua responsabilidade. Age de uma forma responsável. Glorifica a Deus na maneira como você tem vivido. Na maneira como você tem agido. Nas decisões que você tem que tomar. Quando você assim o faz, o projeto perfeito de Deus se cumpre sobre a tua história. E nada pode impedir, porque é a vontade de Deus que você, de fato, glorifique o nome dele aonde você está. Mas desde que você esteja no centro da sua vontade. Como ele fez com Adão aqui, já vou encerrar, já vou fechar. Adão, Deus ia trazer uma esposa para ele, o que é que ele fez? Trabalhe. Vem cá, meu filho. Você vai dar nome para os animais aqui. E aí quando começou a dar nome para os animais,
E começou a se cansar de tanto nome, passarinho, canário, né, tucano, não sei o que, e cachorro e lobo e tal. E Adão começou a perceber, tem o lobo e tem a loba. Tem o boi e tem a vaca. Tem o canário e tem a canária. E diz que o bom canário apanha da canária. Mas isso aí serve só para o canário. Então quer dizer, quando Adão foi todo esse processo, esse trabalho, né, Adão percebeu algo. O que Adão percebeu? Adão percebeu que para ele não havia um par. Que para ele não havia uma companheira. Não havia uma adjutora. Então, uma coisa a mais que o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração através disso aqui. O relacionamento que Deus está desenvolvendo através de nós, o projeto de Deus para a nossa vida, não é apenas um projeto carnal, como algumas pessoas têm se relacionado aí no mundo. As pessoas têm se relacionado por atração sexual. Quem se relaciona por atração sexual é bicho, que tem instinto. Um bicho, ele atende ao seu instinto. Aonde o seu instinto o despertar, ele vai realizar aquilo que é do seu instinto. Porque ele não tem razão. Porque ele não é a imagem e semelhança de Deus. O diabo tem se levantado para destruir a imagem e semelhança de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus está orientando você nesta noite. Você tem que viver conforme o projeto perfeito de Deus. Adão foi ensinado por Deus, primeiro a trabalhar, depois para chegar à conclusão de que ele precisa de uma esposa. E assim, quando Adão recebe Eva, Adão até entoa um poema para Eva. Esse texto aqui que ele fala acerca de Eva, ele está numa estrutura poética. Já parou para pensar nisso? Os relacionamentos construídos debaixo da vontade de Deus são para durar sim. São para ir até o final sim. São para permanecerem sólidos sim. E é para o seu prazer. É para que você viva, para que você goze, para que você tenha a alegria da parte de Deus. Porque aquilo que vem da parte de Deus sobre a nossa vida é perfeito. Adão chegou à conclusão, preciso de uma esposa. E quando ele chegou a essa conclusão, Deus deu uma anestesia nele. O primeiro processo cirúrgico aqui, Deus aplicou uma anestesia, né, retirou da costela. Aí os judeus, eles têm um provérbio muito interessante para isso. Eles dizem que Eva foi tirada da costela. Por que não foi da nuca? Ou por que não foi da planta do pé? Eles dizem que porque a mulher não está nem acima do homem e também não está debaixo do pé do homem, ela está ao lado. Por isso que foi tirada da costela. Então, quando a pessoa aprende a se relacionar conforme a palavra de Deus, não tem essa necessidade de imposição, e não tem guerra, e não tem briga. Por quê? Porque você tem que viver na sua vida o plano perfeito de Deus. A vontade de Deus é perfeita para nós. E eu quero encerrar essa mensagem. Já lemos aqui o trecho, né, em que Adão fala: essa será osso dos meus ossos, carne da minha carne. Isso aqui é algo poético, maravilhoso. E o homem deixará a sua família e se apegará à sua esposa. Eu quero concluir com as palavras de Cristo aqui, no Evangelho de Mateus. Vamos lá, para fechar. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Capítulo 19, a partir do versículo 4. Olha só qual é a opinião, qual é o parecer de Cristo em relação a essa instituição do casamento. Veja só. O casamento, conforme o projeto de Deus, o plano de Deus, que é entre um homem e uma mulher. O casamento heterossexual e monogâmico. Ok? Veja, Mateus capítulo 19, versículos 4 ao 12. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez. Não é somente a Bíblia, e a Bíblia Sagrada já é suficiente, mas a biologia também favorece essa ideia aqui. Então, se você quiser fechar a Bíblia e abrir um livro de biologia, veja se macho e macho reproduzem. Veja se fêmea e fêmea reproduzem. Então, isso é suficiente para você entender que existe o plano perfeito e existe o improviso, né? Então, o diabo está querendo improviso para a vida de muita gente, mas Deus quer o plano perfeito, aquilo que funciona, aquilo que dá certo, aquilo que traz alegria, felicidade e aquilo que pode de fato glorificar a Deus, ok? Então existe uma grande diferença. Ele, porém, respondendo, como já li aqui, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, ou seja, se constitui uma nova família. Mesmo que pai e mãe possam dar algum conselho, eles não podem ter a primazia, não podem tomar decisões
sobre a vida do novo casal. Eles apenas podem aconselhar quando solicitado. Porque se estiverem fazendo diferente disso, estão contra a palavra de Deus. E aquilo que está contra a palavra de Deus não vai funcionar, vai cair por terra. Então você tem que zelar pelo seu relacionamento. Você tem que seguir aquilo que a palavra de Deus tem orientado. Portanto, se unirá a sua mulher, e serão dois uma só carne. Se é uma só carne, como é que pode haver segredos entre homem e mulher? Algo que só o homem sabe, uma conta secreta, a mulher também. Eu já vi situações em que a mulher enganava o marido, não em situação de traição, mas em relação à criação dos filhos, ocultando algumas coisas do marido, e eu vi destruição sobre essa família. E assim também em todas as famílias será assim. Porque o projeto de Deus é uma só carne. Se é uma só carne, tudo está compartilhado. Se é uma só carne, se doer nela, tem que doer em você. Se é uma só carne, o que é uma alegria para você tem que ser uma alegria para ela também. Se é uma só carne, a decisão tem que ser compartilhada. Ok? Então tem que haver sim uma união perfeita, porque esse é o projeto de Deus, que será uma só carne. Se for diferente disso, vai fracassar, não vai dar certo. Veja só. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. O que Deus juntou, não separe o homem. Continuando. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, o Senhor Jesus Cristo: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Isso é improviso. O projeto de Deus é união, não separação. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação ou adultério, e casar com outra, comete também adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Quem está dizendo isso aqui não é Pedro, não é Paulo, não é Tiago, não é João. Quem está dizendo isso é o Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Então, se você não gostar, você vai reclamar com ele, porque este é o plano de Deus para mim e para a tua vida. Eu prefiro viver conforme a vontade de Deus, mesmo pagando o preço. Eu prefiro viver conforme aquilo que o Senhor tem me ordenado, porque quando você assim o fizer, vai dar certo. Veja só. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, como eu já li aqui, disseram-lhe seus discípulos agora, os discípulos dele, hein? Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Estão na carne ainda. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedida. Porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, que receba. Então, Jesus Cristo não aliviou, não passou um pano, não mudou para contemporizar nem para agradar. Ele disse: esta é a verdade. Agora, quem é que pode receber essa verdade? É quem está querendo andar conforme o projeto de Deus. É quem está querendo colocar Deus no centro da sua vida. E é aquele que vai com certeza receber as bênçãos da parte de Deus. Porque quando você fizer a vontade de Deus sobre a tua vida, você vai ver que Deus vai te capacitar para viver conforme a sua vontade. O Senhor vai estender a sua mão sobre você e vai abençoar você e a sua casa. E que esta palavra esteja no teu coração. E você possa andar conforme ela, em nome do Senhor Jesus. Agradeço essa oportunidade, em nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, dure essa palavra, não é? E é muito importante, Júnior. Eu acho que depois marcar um outro dia exatamente para estar falando isso. Por isso que é muito importante, antes de casar, pensar, orar, né? Orar a Deus, pedir direção,